Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. Paz e graça do Senhor nosso Deus, passando nesse novo dia para deixar algo de Deus para os nossos corações. E desde já pedir a você que já é inscrito no meu canal, que possa compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, para que demais pessoas possam ser alcançadas pela palavra do Senhor. Há uma passagem na palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Vou deixar apenas um versículo nesta manhã para a nossa meditação. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo de número 29. E nos diz a palavra: e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Palavra de Deus que é muito gloriosa para com as nossas vidas, vai falar de um milagre que o Senhor Jesus operou para com a vida dos seus discípulos. E esta passagem é muito maravilhosa, aonde prova a nossa fé, a nossa confiança diante do Senhor, e que venhamos realmente fazer a vontade do Senhor, porque a palavra de Deus diz que aqueles que crerem, os sinais seguirão aqueles que crerem no seu nome. Então veremos realmente o sobrenatural de Deus acontecer, o impossível acontecer, para a glória e o louvor do nome do Senhor. A palavra de Deus diz que Jesus ele ordenou aos discípulos que ele passassem para o outro lado, fossem para o outro lado do lago, enquanto ele despedia a multidão, enquanto ele ficava ali despedindo a multidão e ia ao monte chorar ao Pai. O que é interessante é que a palavra de Deus diz que na quarta vigília da noite foi ter Jesus com eles andando sobre as águas. E diz a palavra que os discípulos do Senhor, ao verem Jesus andando sobre as águas, eles se assustaram e falavam entre si dizendo que poderia ser um fantasma. Mas a palavra de Deus diz que quando Jesus se aproxima deles, diz: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Pedro e os demais que ali estavam, reconhecendo a voz do Senhor, Pedro disse naquele momento: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. A palavra de Deus diz que Jesus autorizou a Pedro e disse: vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, começou a andar sobre as águas. Louvado seja o nome do Senhor. O que nós aprendemos sobre isso, irmãos, é que a palavra de Deus diz que enquanto Pedro estava olhando para Jesus, Pedro estava, aleluia, acontecendo um milagre na vida de Pedro. Enquanto Pedro olhava o seu olhar fixamente para o Senhor, aleluia, as coisas estavam se realizando na vida daquele homem. Mas a palavra de Deus vai dizer que o vento e as ondas contrárias começam a se levantar e Pedro tira o seu olhar, o seu foco do Senhor Jesus. O que aprendemos aqui, irmãos, é que enquanto nós olhamos para Jesus, enquanto nós mantemos o nosso olhar diante do Senhor, não importa a circunstância, não importa o problema, a dificuldade ou a enfermidade, se mantemos o nosso olhar fixo em Jesus, como diz a palavra que Ele é o autor e consumador da nossa fé, tudo irá se resolver no tempo certo, no momento certo, porque Jesus irá entrar com providência para com essas causas, mas no momento em que nós desviarmos o nosso olhar, tirarmos o nosso foco do Senhor Jesus, tudo irá de água abaixo. Vejamos o exemplo de Pedro. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele caminhava sobre as águas e o milagre acontecia. Mas na hora que Pedro, por alguns segundos, desviou o olhar do Senhor, ele começou a afundar. Assim é na caminhada, na trajetória do nosso dia a dia. Enquanto estamos olhando para o Senhor, tudo vai conforme a vontade de Deus. Mas quando nós desviamos o nosso olhar para as coisas banais do mundo, para fora da igreja, tudo começa a dar errado, porque a presença do Senhor não estará mais com as nossas vidas. Portanto, continue olhando firmemente para o Senhor, olhe somente para Jesus, somente para aquilo que é da vontade do Senhor. Porque a palavra de Deus nos diz, irmãos, lá em Colossenses capítulo 3, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do alto, aonde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra,
o nosso olhar, o nosso caminhar deve estar voltado todo somente para o Senhor Jesus, para vermos aquilo que Ele quer de melhor a ser realizado nas nossas vidas, porque a palavra de Deus diz em Deuteronômio capítulo 28, que as bênçãos do Senhor virão sobre nós a partir do momento que fazemos a vontade do Senhor. Não é preciso corrermos nem para um lado e nem para o outro. Se estivermos somente olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nós veremos os milagres de Deus acontecer, o sobrenatural de Deus vir para com nossas vidas, vidas sendo alcançadas pelo poder da palavra do Senhor, sendo libertadas. Tudo isso acontece quando estamos olhando fixamente para o Senhor Jesus. Que você possa receber essa palavra, que possa compartilhar nas suas redes sociais e que você possa ser abençoado pela palavra do Senhor nosso Deus.